Boa tarde a todos. Por ocasião do segundo colóquio do GTT, Grupo de Tradução em Teatro, nós vamos receber hoje a palestra da tradutora teatral Cláudia Cruz, a quem agradecemos muito por essa iniciativa, por essa apresentação, muito vem a enriquecer o nosso evento. Eu gostaria de apresentar rapidamente a Cláudia. Cláudia Cruz é formada em Teoria do Teatro pela Unirio. Ela fez especialização em língua inglesa na PUC do Rio de Janeiro também e mestrado em artes cênicas na Unirio, com uma pesquisa sobre tradução teatral. Cláudia cursou pós-graduação em roteiro e dramaturgia na Escola Superior de Arte Célia Helena, em São Paulo. Atualmente cursa o doutorado em estudos da linguagem na PUC Rio, dando continuidade à sua pesquisa sobre tradução de textos dramáticos. Ela trabalha com tradução desde 92, tendo traduzido diversos textos teatrais, e oferece cursos e oficinas de tradução teatral e tradução de projetos audiovisuais. Cláudia, deixo a palavra com você, agradecendo mais uma vez por sua generosidade em compartilhar conosco um pouquinho do seu trabalho. Bem-vinda. Raíssa, eu que agradeço, queria dizer que eu fiquei muito feliz com esse convite, de que estou muito satisfeita de participar aqui do colóquio. Eu vou aqui começar a compartilhar a minha apresentação. Está aparecendo direitinho? Sim. Então, o que eu selecionei para a gente conversar hoje aqui é sobre a relação entre o tradutor teatral e a encenação. E aí eu começo com uma colocação desse pesquisador aqui, Egil Törnqvist, um pesquisador sueco, que ele tem um livro chamado Transposing Drama, onde ele diz o seguinte: os grifos aqui são meus, tá? O tradutor de teatro, diferente de quem traduz romance ou poesia, lida não só com duas línguas, mas também com duas plateias. A tradução feita para o espectador deve levar em consideração questões muito específicas. Ao longo da minha trajetória, né, tanto de tradutora de textos teatrais quanto nas minhas pesquisas nessa área dos estudos da tradução, que é a tradução teatral, eu venho elaborando uma lista com algumas questões muito específicas. De forma alguma, eu pretendo que essa lista seja exaustiva, né? E nem essas categorias, digamos assim, são coisas estanques. Elas muitas vezes se sobrepõem, algumas delas têm subdivisões que pertencem a mais de uma categoria. Eu não sei se essa aqui está coberta pela janelinha, mas, enfim, aqui é peculiaridades da fala, né? A forma como os personagens falam, enfim. E aí eu trouxe aqui dois exemplozinhos, rapidamente, que são da tradução comentada que eu fiz na minha dissertação de mestrado. O título do texto é Lobby Hero. Ele foi escrito em 2001 pelo Kenneth Lonergan, né? um autor norte-americano, estadunidense, né? Dos Estados Unidos. Começando pela cultura. Como eu mencionei no resumo para essa fala, né? O Patrice Pavis diz o seguinte: para se traduzir um texto teatral para uma encenação, não podemos simplesmente traduzir o texto linguisticamente, já que confrontamos e colocamos em contato culturas heterogêneas. Então, eu trouxe um exemplo disso. Essa troca rápida de falas entre o Jeff e a Dawn, eles são dois personagens de cerca de 20 e pouquinhos anos. Ele é o porteiro de um apart-hotel, que é onde se passa toda a ação da peça, em Manhattan, e ela tem também 20 e poucos anos e acabou de entrar na polícia, né? Uma novata na polícia. E ela está ali, foi para lá com o parceiro dela, que já é um pouco mais velho, 40 e poucos, e aí ela fala para o Jeff que ela assistiu uns pedaços de um jogo de basquete que foi televisionado na véspera, porque o pai dela estava assistindo. E aí ele pergunta: Oh, do you live with them? Né? Ah, você mora com eles? Nessa pergunta dele tem um quê de surpresa, um estranhamento,
esquisito, ela mora com os pais ainda, né? Ainda está lá morando com os pais. E ela responde, "Oh, my parents? No, no." Esse segundo no, assim, em itálico, para reforçar, de jeito nenhum, né? Nos Estados Unidos, o que acontece de forma mais frequente é os jovens, quando terminam a escola, eles saem da casa dos pais e vão ou morar num alojamento de universidade, se forem fazer universidade, ou vão arrumar um emprego e vão dividir casa com alguém. Enfim, o mais comum é que eles não continuem morando com os pais. Daí a surpresa, o estranhamento por parte do Jeff. No Brasil, isso é o oposto, né? A maioria dos jovens termina a escola e continua morando com os pais. Então, eu pensei que se eu simplesmente traduzisse a pergunta dele, você mora com eles? Esse estranhamento passaria batido, né? Então, eu fiz assim, você ainda mora com eles? Coloquei esse ainda, a fala dela ficou igual, né? E na fala dele, além de incluir o ainda, eu coloquei a interjeição inicial e o ainda em itálico. O Lonergan se utiliza desse recurso do itálico para enfatizar algumas palavras, como ele faz aqui na fala da Dawn, que eu mantive aqui, e em outros vários momentos. Então, eu achei que ok eu utilizar o mesmo recurso. E aí, dando continuidade um pouquinho, né, que tem a ver com isso, uma outra colocação do Thornquist, ele diz o seguinte: diferenças étnicas nos colocam um problema. O tradutor pode ajudar o leitor, no caso de uma publicação, né, com uma nota de pé de página. Já na tradução para uma encenação, o espectador ficará perdido, a não ser que o tradutor consiga, de alguma forma, incorporar a informação necessária no texto, né? E aí eu trouxe esse exemplo. Espero que esteja dando para ler, mas enfim. A frase é o seguinte: a situação primeiro é o seguinte: o Jeff, de novo, está conversando agora com o William, que é o colega dele de trabalho. O irmão do William foi preso e o advogado designado pelo Estado para defender esse irmão está fazendo um péssimo trabalho. E aí o Jeff fala para ele, sugere, or find somebody who would want to take the case pro bono, né? Ou encontrar alguém que queira pegar o caso pro bono. Essa expressão pro bono é uma expressão bem do mundo do direito, né? De leis e tal. O Jeff não tem nenhuma vivência nesse meio jurídico, ele tem lá, como eu falei, seus 20 e poucos anos, ele saiu da escola e não fez faculdade, ele é um rapaz completamente regular, né? Comum. Mas ele ele usa essa expressão com muita naturalidade, e o William, que é com quem ele está falando também, não tem nenhum estranhamento com essa expressão. E eu queria manter essa expressão, porque ao longo da minha tradução, eu mantive alguns elementos estrangeirizantes, né, para ir lembrando o público onde aquela história está se passando, quem são aquelas pessoas. E embora nós não tenhamos a mesma familiaridade com essa expressão pro bono do que eles demonstram ter, também não é uma coisa completamente desconhecida, né? Já que a gente assiste inúmeros filmes de tribunal, de julgamentos, ou séries que se passam em escritórios de advocacia, como The Good Wife, e a gente também escuta essa expressão pro bono, né? Então, eu achei que, ok, não temos muita familiaridade, mas também não é totalmente desconhecido. E aí a minha solução foi fazer assim, ou encontrar alguém que pegue o caso pro bono, sem cobrar, sabe, né? Então, o sem cobrar serve como uma nota de pé de página, né? Uma explicação do que é um advogado que trabalha pro bono, e o sabe, né, é uma confirmação. Você sabe do que eu estou falando, né? E que tanto funciona para o Jeff confirmar com o William, quanto indiretamente para o público, né? Então, foi essa a minha solução aqui. Mais uma colocação do Thornquist, novamente com grifos meus, tá? Ele diz que na tradução para uma encenação, as falas devem ser idiomáticas, interpretáveis e estar significativamente relacionadas ao ambiente visual. E aí eu queria falar sobre essas duas coisas que eu marquei
em negrito. Primeiro, falar da questão das coisas serem idiomáticas ou serem mais fáceis de falar, ou, como os atores dizem, né, terem embocadura. Essa expressão, por exemplo, lying his ass off, a primeira coisa que eu escrevi foi mentindo desesperadamente. Mas eu estava me implicando com isso, achando que não é bem isso que a gente fala, até que em um momento posterior, aqui está escrito solução final, e acho que não vai aparecer a minha solução aqui, mas foi mentindo descaradamente, que eu achei que era uma combinação mais natural, né? A gente costuma dizer que alguém mente descaradamente. E esse outro aqui, I'll tell you later, eu escrevi te falo depois, mas depois porque obviamente a gente, quando está traduzindo para uma encenação, lê o texto em voz alta milhares de vezes, mas num dado momento eu pedi para alguns amigos lerem para mim, para eu só ficar escutando. E aí a pessoa que estava lendo, em vez de falar te falo depois, falou depois eu te falo. E para o meu ouvido soou mais natural e eu incorporei essa sugestão, digamos assim, né? E uma outra coisa com expressões que sejam mais idiomáticas, mais coloquiais, essa frase, you missed a really great game, que poderia ser você perdeu um jogo muito bom, um jogo maravilhoso, um jogo ótimo, eu coloquei você perdeu um jogão. Eu achei que essa expressão, esse uso do aumentativo para falar que alguma coisa é muito boa, me soou bastante natural. Podia ser um jogaço também, né? E, ao contrário, um uso de diminutivo, would you excuse us for a second? Eu botei assim, pode dar uma licencinha para a gente? Então, são formas que a gente também vai percebendo ao longo do processo, né? Formas mais coloquiais, ou que soam mais naturais, ou realmente que sejam mais fáceis de falar mesmo, né? E o segundo ponto que o Thornquist coloca ali naquela fala, que ele diz que as falas, né, devem estar significativamente relacionadas ao ambiente visual. O que acontece é que o espectador ele recebe o texto e a encenação, né, a mise-en-scène, ao mesmo tempo. Então, é muito importante que haja uma harmonia entre essas duas dimensões. Logicamente, a não ser que o texto de partida indique que é preciso que haja uma contradição entre essas duas coisas. Fora isso, não, vamos manter a harmonia para não criar um ruído onde não existe, né? E aí eu trouxe esse exemplo de uma montagem de um texto do Jon Fosse, que é um autor norueguês, também contemporâneo. A peça em norueguês se chama Isso, e o título da versão inglesa dessa peça é A Summer's Day. O meu primeiro contato com esse texto foi lendo essa versão inglesa da peça. Depois, esse aqui é o título em alemão e o título da montagem em português, Um Dia no Verão. Eu coloquei o título em alemão aqui porque a tradução que a Lia Luft fez, que foi a utilizada na montagem, ela teve como texto de partida essa versão alemã do texto. Eu já tentei de muitas formas conseguir esse texto em alemão, mas ainda não consegui e também ainda não desisti. Continuo a minha busca. Mas, enfim, essa é a rubrica inicial do texto, tá? Da versão inglesa. Darkness lights up a living room in a large old house on a hill by the fjord. An elderly woman stands at a window looking out. E aqui a tradução da Lia Luft. Eu queria falar de 2 pontos aqui. Primeiro, isso que eu marquei aqui em negrito, on a hill, não há essa informação na tradução da Lia Luft. Eu não tenho como afirmar se na versão alemã tinha e ela cortou, não tenho como dizer isso. Mas isso causa algum ruído, porque ao longo da peça, na fala dos personagens, eles falam que olhar para o mar lá embaixo, né? Eu vou descer para o mar. Então, na fala dos personagens fica clara essa questão, né? De que a casa está no alto
e o mar está abaixo ou lá embaixo, como eles dizem muitas vezes. E a outra questão aqui é que a palavra fiord, essa é a única vez em que essa palavra aparece na tradução da Lia Luft. Na versão inglesa, ela aparece inúmeras vezes. Eu vou voltar a isso um pouquinho mais para frente. Então, depois dessa rubrica inicial, eu trago aqui uma foto da abertura, né, da peça, né, da montagem. Então, a gente tem aqui a Renata Sorrah, que vive essa mulher madura diante dessa janela, olhando para fora. Isso que a gente vê aqui fora é uma projeção de vídeo, que fica esse mar aqui fora. Realmente, aqui a gente não tem essa ideia de que a casa está no alto de um morro, ou de uma colina, ou alguma coisa, e o mar lá embaixo, né? O mar está bem na mesma altura do olhar, e aqui a gente tem também uma ondulação, essa coisa meio branquinha, assim, uma espuminha, que parece umas ondinhas, né? Então, parece mais uma praia do que um fiord lá embaixo, né? Voltando à questão da palavra fiord, a Monique Gardenberg, que foi quem dirigiu essa montagem, ela, numa entrevista na época, ela falou que a única mudança foi trocar a palavra fiord por mar. Só que não é exatamente isso que acontece, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. O Foss, ele é um autor conhecido por se utilizar muito de repetição. Isso é dito, todo mundo que fala sobre a escrita do Foss menciona essa questão. Alguns até falam que as falas parecem meio mântricas, né? Então, essas que eu pincei assim do texto, aqui a gente tem mar, realmente duas vezes, mas tem também água, né, em vez de fiord, ou praia em vez de fiord. Aqui eu sublinhei o old, porque ela não colocou que a casa era velha ou antiga, e isso também causa alguns ruídos, porque às vezes isso aparece, às vezes não. E nessas duas outras frases, simplesmente não tem nenhuma palavra, né? Aqui, no caso, ela até trocou por um verbo só, simplesmente. E outra coisa que me chamou a atenção na tradução foi que na versão em inglês, você tem ali a lista de personagens e só, não tem uma indicação de tempo ou uma indicação de lugar. Na tradução da Lia Luft tem isso, lugar, casa de praia. Novamente, eu não tenho como afirmar até onde eu consegui desvendar na versão em alemão não tem, mas não posso afirmar com toda certeza, mas de qualquer forma eu acredito que isso causou alguns ruídos entre o que os personagens estavam dizendo e o que a gente estava vendo. Eu trouxe aqui algumas outras imagens. Aqui a gente tem a Sylvia Buarque, que vive a mesma personagem que a Renata Sorrah, elas com 25 anos de distância no tempo entre elas. O Gabriel Braga Nunes, que é o marido da Sylvia Buarque, eles vivem um dia no outono, né, 25 anos antes, em que ele diz que ele vai para o fiord, ele tem um barquinho pequenininho, a remo, sem motor, e ela diz para ele não ir, porque está chovendo e já vai escurecer e está frio. Eles falam muito isso de frio. E aqui a gente não tem uma sensação de frio olhando para isso, por várias coisas. Muito uso de madeira que aquece o ambiente, essa luz esverdeada do lado de fora, essa luz mais amarelada dentro, o Gabriel descalço, né? As roupas leves. Ok, eles estão dentro de casa, podia ser por isso que ele está descalço, mas muitas vezes eles falam também, a personagem da Renata, tem uma hora que ela fala que é tão fria a casa, que às vezes ela tem que dormir perto do fogareiro na sala. Então, essas informações verbais, às vezes, entram em conflito com o que está sendo visto, né? E aí aqui a gente tem outra, a Renata também descalça, também com uma roupa leve. Ela está vivendo um dia no verão, mas lembrando que é um dia no verão perto de um fiord na Noruega, não é um verão no Rio de Janeiro, né? E outra coisa aqui, a gente vê esse colorido todo em tons de marrom, bege, preto, cinza,
que são mais quentinhos, digamos assim, e também é mencionado várias vezes que a casa precisava de reparos. Já no passado, a casa precisava de reparos, e 25 anos depois, imagina-se que mais ainda, que era uma casa antiga, mas a gente tem alguns elementos mais modernos, como esse brise-soleil aqui, como esse abajur e essa cadeira que tem um design um pouco mais moderno também. Então, novamente, um pouco de conflito aqui. E aí, por fim, sobre essa montagem, eu trouxe duas críticas para comparar um pouquinho, do Sérgio Sálvia Coelho, que escreveu na Folha de São Paulo, e a Bárbara Eleodora, o nome dela deve estar aqui debaixo dessa janela, que escreveu no Globo. Tá? Os dois concordam sobre a produção, elogiam a luz, o cenário. Nenhum dos dois gosta muito da trilha sonora, mas ok. Com relação ao texto, eles divergem radicalmente. O Sérgio demonstra, né, a meu ver, conhecer o Fox, conhecer o autor. E aí ele fala que a força do texto se perde, porque aquela rica produção que deslumbra no começo da peça, depois ofusca totalmente o delicado texto. Já a Bárbara detona o texto, fala que é uma tarefa virtualmente impossível dar vida ao texto, que a escritura do Fosse é pobre. Eu fico na dúvida assim, se ela leu o texto ou se ela tinha um conhecimento maior da obra do Ian Fosse. Com relação à direção, eles também divergem, né? Ele diz que a diretora sabe organizar o espetáculo, mas deixa os atores à deriva. A Bárbara fala que a direção é simples, a serviço do texto, e os dois concordam com relação ao resultado, até usam a mesma palavra, né? Monótono e monótono. Só que ele parece apontar que o resultado não foi tão satisfatório por alguns equívocos, alguns problemas. Ela parece dizer que toda a culpa é do texto, que é muito ruim, impossível, embora todos os esforços tenham sido feitos, impossível essa montagem ser boa. E ele termina aqui dizendo, né, que é um belíssimo set de cinema, mas falta teatro. E aí isso me leva aqui de volta, nos leva a uma frase que eu também coloquei no resumo da Mary Snell Hornby, quando ela diz que a tarefa de traduzir para o teatro é muitíssimo complicada. E o mais importante aqui, o resultado pode ser mais promissor se ao tradutor for dado o escopo de um artista criativo que trabalhe junto com toda a equipe. Eu acredito, né, totalmente nessa troca. E esse trabalhar junto, ao qual ela se refere aqui, ele pode se dar de inúmeras formas diferentes. Isso vai depender de cada produção, de cada grupo, se é uma companhia de teatro X ou Y ou Z, que gosta de trabalhar de um jeito ou de outro. Vai depender, são inúmeras as variáveis. Mas eu realmente acredito, né, que para o tradutor, por exemplo, é maravilhoso você ter a oportunidade de escutar atores lendo a sua tradução. Como aconteceu naquele exemplo que eu falei, né? Que o ator leu Depois Eu Te Falo, em vez de Te Falo Depois, e eu achei que soou muito melhor. Então, a gente, às vezes, incorpora essas contribuições ou essas sugestões dos atores. E, às vezes, a gente revê uma escolha também. É muito rico ter essa oportunidade de ouvir o nosso texto com outras vozes que não são a nossa própria, né? E eu acho que também é muito bom para a encenação poder aproveitar toda a vivência do tradutor. A gente passa muito tempo traduzindo uma peça, a gente vai e volta, a gente faz pesquisa e procura as melhores soluções caso a caso. Lógico que muito disso está ali na nossa tradução, mas a gente sabe, né, que tem sempre muito mais. E o tradutor ele tem sempre uma perspectiva diferente das outras pessoas que estão envolvidas na encenação. Então, ele estando presente, ou ele estando disponível, ou sendo acionado em determinados momentos para, por exemplo, esclarecer alguma dúvida, ou dar a opinião dele, né, a partir da sua perspectiva
da pessoa que conhece aquele texto, dar a opinião dele sobre uma modificação que estão querendo fazer no próprio texto. Enfim, são diversas as formas que eu acredito que tudo pode... para finalizar aqui, lembrar que o tradutor, quando eu falo isso, não é que o tradutor vai impor o que quer que seja, mas sim propor, né? Contribuir, colaborar para que se possa chegar a esse resultado mais promissor ao qual a Mary Snell Hornby se refere. Era isso que eu tinha para falar hoje, e eu coloquei aqui mais um slide com algumas referências de alguns textos que eu mencionei e outros além. Enfim, é isso. Agradeço muito por ter podido participar aqui e falar um pouquinho sobre a minha trajetória e o que eu tenho visto e pesquisado.